Senhoras e senhores, celulares até R$1.000, qual que vale mais a pena dentre milhares de celulares que tem disponível no mercado hoje em dia? Para isso eu trouxe as melhores opções que você pode escolher abaixo dos R$1.000 para comprar e não perder dinheiro. São todas opções custo-benefício que com certeza valem a pena, então confere aí que esse vídeo tá bem completo. E sem mais enrolação, bora pro primeiro da lista e no final eu vou falar na minha opinião qual que vale mais a pena você comprar dentro dessa faixa de preço, mas todos os modelos que eu citar vão ser abaixo dos R$1.000. E o primeiro da lista é um da Motorola, que é o Moto G05. Ele tem um processador Helio G81 Extreme e ele também conta com 4 GB de memória RAM, porém ele tem um ponto positivo, que ele tem mais 8 GB de RAM Boost. Além do que você também encontra o G05 com 128 GB de armazenamento, que é um ponto bem bacana aí dele. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, sendo uma tela IPS com taxa de atualização de 90 Hz e acaba trazendo boas qualidades em câmera. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. Tem alguns pontos aqui que tem que comentar que são meio negativos nele, é que ele só é apenas 4G e não tem NFC. Mas, de contrapartida, tem alguns pontos positivos também, que ele tem som estéreo, que é o fato que você vai ter dois alto-falantes no telefone, um na parte de cima, um na parte de baixo, acaba trazendo uma qualidade um pouco melhor. E também tem uma bateria de 5.200 mAh, sendo que a maioria dos telefones normalmente tem 5.000 mAh, aqui você tem 5.200. Então, no geral, é um telefone que vai durar mais de um dia de bateria aí, bem tranquilo. E o melhor de tudo é o preço, isso porque o G05 você encontra na faixa de R$550 a R$600. Então é um celular relativamente barato e que acaba entregando um bom desempenho pela faixa de preço que ele é vendido. Mas bora pro segundo da lista e vamos agora para Samsung. Mas antes de eu citar qual é esse modelo, só lembrando que o link de todos esses modelos de celulares que eu comentar vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então se você se interessar em algum deles, vai ter link ali com o melhor preço. E o segundo da lista é o Galaxy A05s, um celular da Samsung que, por mais que seja um modelo um pouco mais antigo, acaba ainda entregando um bom custo-benefício. Isso porque o Galaxy A05s você encontra ele com o processador Snapdragon 680 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Então é um ponto bem bacana, porque mesmo sendo um celular abaixo dos R$1.000, um celular mais barato, você já encontra ele com 6 GB de memória RAM e mais a questão dos 128 GB de armazenamento. E cara, tem um ponto bacana ali, que é o fato que ele tem o processador Snapdragon, que na minha opinião é um processador bem bacana. Então, se tratando de um celular de entrada, acaba trazendo um bom custo-benefício. Ele tem uma tela LCD de 6.7 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Cara, para um celular de entrada é uma tela bacana, e partindo para a câmera ele também acaba trazendo uma qualidade relativamente boa em foto. Para vídeo já não é tão bacana assim não. Na minha opinião, eu sou bem sincero em falar, são os melhores celulares, mas eu também cito os pontos negativos quando eu acho que tem. Para foto ele traz uma qualidade bacana, para vídeo eu já não gosto tanto, porém a gente tá falando de um celular mais barato, então pela faixa de preço ainda é razoável. Ele tem a câmera traseira principal de 50 megapixels e a frontal de 13 e grava em Full HD. Ele é um modelo que também é apenas 4G e tem uma bateria de 5.000 mAh. Outro ponto é que ele não tem NFC e não tem som estéreo, então por exemplo o G05 já tem som estéreo, aqui você não tem, é apenas som mono. O A05s você encontra na faixa dos R$600 a R$700, dependendo ali da versão que você for pegar, onde você for comprar. E bora para a terceira opção, e tem um ponto positivo dela que ela lançou recentemente, que é o Galaxy A07. Ele conta com o processador Helio G99 e você encontra ele em duas versões, com 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento. O Galaxy A07 ele lançou recentemente, cara, e é um ponto muito bacana, até porque o Galaxy A06 já era um celular que muita gente indicava, era um celular realmente bacana, mas agora o A07 acaba trazendo um custo-benefício ainda melhor. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e também é uma tela LCD. Partindo para a câmera, ele tem uma câmera de 50 megapixels principal e a frontal de 8 e grava em Full HD. Cara, você pode ver que a maioria dos telefones vão trazer configurações até que meio parecidas em alguns pontos, porque são celulares mais baratos. Aqui você também tem bateria de 5.000 mAh. Mas tem um ponto muito bacana do A07, é que, além dele ser um celular que lançou esse ano, ele ainda tem 6 anos de atualização. É um ponto muito bacana de você levar em consideração no telefone, porque você sabe que é um telefone que pode passar um bom tempo que ele ainda vai estar recebendo atualização. Isso é algo bacana, e aqui no A07 você tem 6 anos de atualização. É um telefone também apenas 4G, não tem NFC e não tem som estéreo. O A07 normalmente você encontra a partir de R$700. E agora a quarta opção, saindo um pouco da Samsung, vamos para a Motorola novamente com o Moto G35. O Moto G35 é o sucessor do G34, que era um sucesso absurdo. Cara, o G34 era um celular que foi muito vendido, muita gente estava indicando porque realmente valia muito a pena, e o G35 é a mesma coisa, acaba trazendo um custo-benefício muito bacana. Ele conta com um processador Unisoc T760 e tem 4 GB de memória RAM física, mas ele também conta com mais 8 GB de RAM Boost, que acaba trazendo um desempenho
desempenho um pouco melhor. E você encontra ele em duas versões, com 128 ou 256 GB de armazenamento. Um ponto bacana do G35 aqui é na tela, isso porque você tem uma tela de 6.72 polegadas IPS, porém aqui você tem uma taxa de atualização de 120 Hz, então perto dos outros modelos ele acaba se sobressaindo aí com essa questão da taxa de atualização. Cara, a taxa de atualização de 120 Hz com certeza traz uma fluidez bem bacana. E não é só isso, porque aqui no G35 você também tem boas câmeras. Ele tem uma câmera traseira de 50 megapixels, a macro de 8 e a frontal de 16, mas aqui tem um ponto positivo que ele faz gravação em 4K na câmera traseira e Full HD na câmera frontal. Então é um ponto positivo aí no G35 se você for levar em consideração com os outros modelos abaixo dos R$1.000. Então ele tem um ponto bacana aí, que é o fato da tela e o fato de ter boas câmeras. Sem falar que ele também tem som estéreo, 5G e NFC. Então o Moto G35 ele acaba trazendo um custo-benefício muito bom, porque você vê que, cara, é um celular abaixo dos R$1.000 e principalmente agora comparando com os outros modelos, você vê que ele acaba se sobressaindo. Isso porque, cara, é um celular completo, ele tem boas câmeras, tem som estéreo, tem NFC, tem 5G, então realmente é um celular bem bacana. E questão de bateria, a mesma coisa que a maioria dos outros modelos, é uma bateria de 5.000 mAh. O G35 você encontra a partir de 700 a 750 reais. E o último da lista, voltamos para a Samsung e aqui o A16, que é, cara, o concorrente que bate ali de frente com o G35. Aqui no A16 você tem o processador Exynos 1330, que é o processador próprio da Samsung, e você encontra ele em duas versões, com 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento. Então você tem essas duas versões, lógico que a versão com 4 GB vai ser mais barata, mas dependendo do preço vale mais a pena pegar a versão com 8 GB. Um ponto que é interessante você levar em consideração é que o A16 ele tem duas versões. Não só dessa questão da memória RAM e do armazenamento, mas ele tem duas versões do A16. Ele tem o A16 4G e o A16 5G. A versão que eu estou comentando é a versão 5G, mas se você pegar a versão 4G, dependendo do preço, se der uma diferença relativamente boa ali de um para o outro, também pode pegar o 4G, que é uma boa opção. Mas se a diferença de preço for pequena, parte para o 5G, que vale mais a pena. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED de 90 Hz. Cara, ele não tem 120 Hz igual o G35, porém de contrapartida ele acaba trazendo uma tela Super AMOLED, enquanto o G35 é apenas IPS. Então um ponto ali acaba compensando o outro. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, a ultra wide de 5 e a macro de 2, e a câmera frontal é de 3 megapixels e grava em Full HD. O A16 acaba trazendo também bateria de 5.000 mAh, porém ele tem um ponto negativo que ele não tem som estéreo, que é só som mono, mas ele tem 5G e NFC. Então, cara, ele e o G35 são os tops ali abaixo dos R$1.000. São as duas opções que valem muito a pena, porém você vê que o G35 acaba tendo alguns pontos que, na minha opinião, torna uma opção talvez mais viável. Eu compraria qualquer um dos dois, sem sombra de dúvida. Tanto o Galaxy A16 quanto o G35, na minha opinião, valem muito a pena. Porém, o G35 tem esse fato que faz gravação em 4K, tem som estéreo. Só que o A16, na minha opinião, acaba trazendo um desempenho um pouco melhor pro dia a dia, principalmente se você vai querer rodar algum jogo ou outro. O A16 nesse ponto acaba se sobressaindo. E o A16 você encontra normalmente a partir de R$800. Mas é isso aí, rapaziada. Esses foram os melhores celulares abaixo dos R$1.000. Se algum deles te interessou, tem link aqui na descrição. E espero que tenha te ajudado, tenha sanado um pouco das suas dúvidas. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que isso também me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Inclusive, estou mudando um pouco o formato dos conteúdos aí, tentando ficar até mais próximo aí de quem me assiste e é inscrito do canal. Então, se você gostou, deixa o like. E se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de telefone, deixa nos comentários, que eu sempre leio os comentários, e por mais que às vezes eu não consiga responder ele na hora, mas eu sempre tento trazer para os vídeos aí para esclarecer o dúvida de vocês. Valeu, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!